Olá, ouvinte, bom dia. Bom dia para você que está aí ligado, ouvindo o programa às 5 da manhã. Você que acorda cedinho para ouvir o programa, para ouvir aqui as nossas dicas. Seja sempre muito bem-vinda, seja sempre muito bem-vindo, né? Para você que está ouvindo o programa pela primeira vez, eu sou o Sidney Rosa, do Instituto Integrando que fica ali na Zona Norte, em São Paulo, né? Na vinheta aí você deve ter ouvido na abertura do programa, né? Dos terapeutas Sidney e Inês Leão. A Inês não tem vindo fazer aqui os programas comigo, normalmente ela vem, né? Tá essa temporada aí sem vir, mas eu e ela administramos o Instituto Integrando, né? E temos aqui na rádio o nosso programa. E daqui a pouquinho eu vou te dar os endereços para que você possa encontrar a gente aí nas redes sociais, Facebook, canal do YouTube. E aí você que quer conhecê-la, é só entrar lá no YouTube, no nosso canal, Instituto Integrando. Você vai ver lá os programas em que nós fizemos juntos, vai poder conhecê-la, vai poder conhecer um pouco dos terapeutas que fazem lá um instituto com a gente e que também às vezes vêm aqui gravar o programa da rádio conosco, né? Daqui a pouquinho, se prepare aí para anotar para os nossos contatos, para em seguida depois você entrar em contato com a gente, conversar um pouquinho lá no Instituto, pessoalmente, por telefone, por e-mail, né, pelo Face. Então daqui a pouquinho eu já te passo, vai preparando aí a tua forma de anotar, que daqui a pouquinho você vai querer anotar, com certeza você vai gostar aqui da nossa proposta. A proposta do Integrando é a proposta de ter num único local várias terapias, vários terapeutas, para te ajudar no teu processo de autoconhecimento, no teu processo de realização, né? Para que você se reconheça, para que você reconheça as tuas habilidades, para que você reconheça o teu poder pessoal, né? Então é importantíssimo que a gente tenha uma forma de nos encontrarmos, de nos enxergarmos. É claro que é possível fazer isso sozinho, a gente sempre fala muito disso, né? Que nós temos esse poder pessoal, é nosso, e nós podemos colocá-lo na prática, colocá-lo em funcionamento no momento que nós quisermos. Mas a gente não aprende isso no decorrer da nossa vida, né? No decorrer da nossa vida, nós aprendemos muito sobre medos, né? Nos é introjetado medo o tempo todo, pelos pais, pelas religiões, pela sociedade no geral, né? Nós chamamos de os 3 grandes pilares do senso comum, né? Que é religião, sociedade e família. E o que nós aprendemos muito durante a nossa infância, que é o momento, que é a fase responsável por 80% ou mais da nossa personalidade, né? É ali que é introjetado as informações, ali é que é colocada as informações que a gente vai utilizar durante o nosso processo já adulto, né? Então começam ali as questões. Aliás, desde quando a gente está na barriga da nossa mãe, o nosso inconsciente já começa a ser formado e alimentado. Então todas as emoções, todos os sentimentos que essa mãe sente, ela de certa maneira passa para essa criança. Essa criança começa já a captar informações. Então, para você que está grávida, para você que está pensando em ser mamãe, fique atenta, porque durante o teu processo de gestação você já vai estar passando informações para esse bebê, para essa criança, né? Então, desde lá, esse nosso inconsciente já é formado, né? E aí a gente vai carregando informações nesse inconsciente e a gente vai traduzindo isso para a nossa vida sem ter a percepção, né? A grande questão é que nós não percebemos isso, né? Esse inconsciente, ele age de uma maneira que nós vamos criando as nossas vibrações, as nossas energias, para que a gente viva aquilo que ele tem de informação, né? Então é importantíssimo que a gente conheça, que a gente tenha consciência do que vai nesse inconsciente,
para que a gente possa começar a mudar isso, para que a gente possa começar a ressignificar isso, né? Então, lá no Instituto, nós temos, eu, psicanalista, nós temos a Inês, que é analista junguiana, para falar de inconsciente, né? Nós, por exemplo, entendemos que nós temos inconsciente, né? A ideia do inconsciente nasce lá com Freud, que é o pai da psicanálise, né? Ele nasce lá atrás. E nós temos cursos de psicanálise, inclusive, no Instituto, daqui a pouquinho eu vou falar disso, né? Então, nasce lá atrás e a gente entende que esse inconsciente é o que nos move, né? Esse inconsciente é o que nos move. Claro que existe uma ala de pessoas, de terapeutas, enfim, de estudiosos, inclusive, que não acreditam nisso. Ok, né? Aí é problema de cada um, né? Nós entendemos que sim, que existe e que é absolutamente importante conhecer esse inconsciente. Porque é a partir de termos consciência desse inconsciente que nós vamos parar de passar por algumas situações, né? A gente precisa ultrapassar algumas situações. Mas enquanto o meu inconsciente aqui me move, ele vai continuar me movendo para as mesmas situações, até que eu entenda que eu preciso ressignificar, que eu preciso mudar isso, que eu preciso ampliar essa visão, que eu preciso modificar essa visão, tá certo? Então essa é a ideia, né, do nosso entendimento de inconsciente. Mas nós temos também, lá no Instituto, nós temos, por exemplo, constelação familiar, nós temos tarô, nós temos hipnose, nós temos barras de Access, nós temos reconexão, cura reconectiva, né? Tem vários. Nós temos lá, por exemplo, os números de Grabovoi, né? Uma coisa bem moderna, bem nova, né? São sequências numéricas, não tem nada a ver com numerologia. São sequências numéricas que um russo, Grigori Grabovoi, o nome dele, criou mais de 40 mil sequências, né? Mais de 40 mil. Ele criou sequências numéricas para resolver questões, né? Então são mais de 40 mil. Toda quinta-feira, das 8 às 9 da noite, nós temos palestra, uma palestra gratuita. A gente pede 1 quilo de alimento para você que puder colaborar. Nós colaboramos com uma casa espírita, a Casa do Jô, Casa Joaquim Alves, que atende gestantes e ela entrega cestas básicas. Então a gente arrecada, em alguns momentos lá no Instituto, alimentos que a gente cede lá para a Casa do Jô, né? E nas palestras de Grabovoi, né, que quem dá as palestras, né, é a Lumena Brise, junto com o filho dela, o Tiago Brise. A Lumena é a primeira pessoa no Brasil autorizada por Grabovoi para dar cursos, para falar de Grabovoi, para falar dessas sequências numéricas. É um negócio muito novo, muito legal, muito bacana. Vale a pena você se interessar pelo assunto e querer conhecer um pouquinho mais, tá? Então nós temos todas essas terapias, nós temos todas essas possibilidades, né? Além desse entendimento meu particular e da Inês, de que nós temos inconsciente e que esse inconsciente precisa ser visitado, ele precisa ser entendido, nós precisamos saber o que passa dentro dele, né? Nós precisamos entender o que está contido nesse inconsciente para que a gente possa começar a fazer mudanças. Vou te dar um exemplo, né? As pessoas que buscam aprovação, aquelas pessoas que estão sempre, diariamente, a todo instante, precisando de aprovação, né? Elas precisam ouvir que aquilo que ela faz está bem feito, que aquilo que ela faz está gostoso, que aquela comida que ela preparou está uma delícia. Ela precisa perguntar para a pessoa do relacionamento dela se está tudo bem mesmo entre eles, né? Não tem aquelas pessoas que vira e mexe ali, pergunta, e aí, está tudo bem com a gente? O que você está achando da nossa relação? O que você está querendo, né? Como é que está? Não, né? Fica até chato muitas vezes, né? De tanto que as pessoas, algumas, precisam que a outra fale. O que é isso? Necessidade de aprovação. E é muito ruim isso para você que precisa dessa aprovação, porque eu tenho uma boa e uma má notícia, né? A má notícia é que quem não sabe aprovar nunca irá aprovar.
E normalmente nós esperamos a aprovação de algumas pessoas que não sabem aprovar, que não têm a menor ideia, que precisam te aprovar, que nunca foram aprovadas, então nunca aprenderam a aprovar nada nem ninguém, então essa aprovação não virá, né? Essa é a notícia ruim. A notícia boa é que você não precisa dessa aprovação, né? Esse é o entendimento que a gente precisa chegar. Nós não precisamos dessa aprovação. Nós temos que fazer aquilo que a gente se propõe a fazer da melhor forma possível. E eu tenho que ter esse sentimento de que eu estou fazendo o máximo que eu posso fazer. E se eu tenho esse sentimento de que eu dei o meu melhor, de que eu fiz o máximo que eu podia fazer, não me interessa se a tua opinião vai me agradar ou não vai me agradar. Porque a tua opinião não vai fazer diferença naquilo que eu me proponho a fazer. Se você me critica ou não me critica, não vai mudar nada o que eu faço. O que eu faço de coração, eu faço com amor, eu faço porque eu quero fazer. E aí não me importa se você está gostando ou não. Eu sei que eu vou fazer o meu melhor. Talvez você não goste, mas aí é você. E eu não tenho que fazer por você, eu tenho que fazer por mim. Se eu entendo que eu estou fazendo o meu melhor, isso é o suficiente, né? Se você me aprova ou não, é uma questão sua, né? Se eu crio uma expectativa de você, eu já começo a errar. Eu já começo a me cobrar, eu já começo a não ficar bem. Então eu não posso fazer isso, né? Nós não podemos esperar essas aprovações porque elas não virão. Mas da onde vem, né? Da onde vem essa necessidade dessa aprovação? Instinto de sobrevivência, né? Nós nascemos, durante os primeiros meses, o primeiro ano até, nós precisamos que, até depois um pouco do primeiro ano, né? Nós precisamos que alguém esteja sempre nos segurando no colo, esteja nos protegendo, esteja nos dando comida na boca, esteja nos dando banho. Aí quando eu começo a aprender a andar, eu preciso que alguém esteja sempre segurando a minha mão, eu preciso que essa mesma pessoa continue me dando comida na minha boca. Quando eu aprendo a andar sozinho e até comer sozinho, eu preciso que alguém prepare essa comida. Eu ainda não sei fazer. Aí um pouquinho mais para frente, de repente eu até já sei fazer, mas alguém precisa comprar essa comida e trazer, porque eu não sei fazer isso. Ou seja, nós ficamos, todos nós, num processo de dependência natural de toda criatura, de todo ser humano, né? E é um processo que eu vou percebendo que, à medida em que essas pessoas que cuidam de mim, essas pessoas que me dão comida, essas pessoas que compram comida para mim, quanto mais elas gostarem de mim, mais eu não corro o risco de ficar sem essa comida, sem esse carinho, sem essa atenção. Então eu começo a buscar aprovação. Eu começo a perceber que é importante que essas pessoas gostem de mim. E eu vou buscar fazer coisas para que eu seja aprovado por elas. Mas a criança está fazendo tudo isso de uma forma inconsciente. E a criança não sabe o que é certo, o que é errado. Então ela vai fazer coisas entendendo que de alguma maneira está certo. Quando uma criança derruba algo no chão e quebra, por exemplo, um copo, um prato, e alguém vem e dá uma bronca, alguém vem e conversa com ela, para a criança isso é atenção. A pessoa, o adulto, está dando atenção para ela. Então, muitas vezes ela faz de novo porque ela percebeu que daquela maneira a pessoa fala com ela, a pessoa conversa com ela, a pessoa tem alguma ação. Isso, para a criança, é uma forma de atenção, né? Quando mais para a fase de 7, 8 anos, quando a criança 6 anos, quando a criança já começa a ter entendimentos e ela faz as coisas tentando fazer o melhor que ela pode, tentando fazer o certo, e os pais não a aprovam, né? A maior parte dos pais não sabem fazer isso. A gente, enquanto pai e mãe, a gente erra mais do que acerta. Eu sempre falo isso também, né? Nós erramos muito enquanto pais. E aí, quando essa criança faz algo na visão do adulto errado, o adulto vai dar bronca. E a criança já começa a entender que aquilo é uma bronca. Então, para ela, começa a fazer o sentido de que eu não sou aprovada,
nada do que eu faço está bom, tudo que eu faço está errado. Então cria insegurança, né? As inseguranças começam a ser criadas aí e a necessidade de buscar a aprovação. Eu preciso fazer as coisas certas, eu preciso saber que essa pessoa está contente, está feliz comigo, com as ações que eu tomo, porque assim ela vai continuar me dando sobrevivência. Então isso é instinto de sobrevivência, né? Na psicanálise, aprofundando o entendimento do estudo da psicanálise, a gente vai perceber isso. De onde vêm essas necessidades, né? Então, você passa a ser um adulto, quando você tem essa característica lá atrás, você passa a ser um adulto que vai continuar buscando aprovação. E aí tudo que você faz, você precisa que alguém diga, ó, tá certo, ó, que bonito, ó, parabéns, ah, que legal. Porque é uma necessidade de aprovação. E, de novo, na maior parte das vezes, essa aprovação não virá, né? Ela não vai vir porque as pessoas não sabem fazer isso, elas não sabem aprovar. E aí você vai estar sempre se frustrando. Você vai criar a expectativa de que alguém vai te aprovar, vai falar bem, vai te dar os parabéns. Isso não vem, a expectativa diminui. A expectativa não é alcançada e a frustração vem, né? E ela vem na mesma intensidade daquilo que você queria, né? Aquele mesmo parabéns que você estava torcendo para vir, aquela intensidade que você colocou nisso e não vai vir, a frustração vai tomar o lugar na mesma intensidade, tá? Então isso é uma sequência emocional também, né, dos nossos desejos não realizados, frustração, né? Isso tudo a gente aprende lá, eu comentei, né, sobre o curso de psicanálise, isso tudo a gente aprende no curso de psicanálise, né? Nosso curso de psicanálise é um curso de 2 anos, 24 meses, onde no primeiro semestre a gente vai entender a base da psicanálise, que é Freud, né? Como o pai da psicanálise é Freud. Então a gente vai estudar Freud, a gente vai entender Freud, a gente vai entender como é que Freud trouxe essas informações, de que maneira ele desenvolveu esse pensamento, né? No segundo semestre nós vamos falar de Jung, que é a segunda pessoa, o segundo estudioso que mais trouxe informações sobre isso, né? Informações absolutamente importantes, né? Complementou o trabalho do Freud. Num determinado momento eles divergiram, né? Num determinado momento eles divergiram, Jung pensava de um jeito, Freud de outro. Jung era um discípulo de Freud, o melhor discípulo, o maior discípulo que Freud já teve, mas num determinado momento eles divergiram nas ideias, né? Natural, normal, as pessoas não são iguais e nem tem que ser. E aí Jung seguiu o caminho dele, Freud continuou, e Jung desenvolveu ainda muito mais informações sobre esse inconsciente, sobre o estudo desse inconsciente, que é muito bacana. Então, o segundo semestre, a gente estuda Jung, a gente fala de Jung. No terceiro semestre, nós vamos falar de outras 2 grandes figuras, que é Jacques Lacan e Melanie Klein, que também trazem informações muito legais para aprofundar o entendimento do inconsciente. Mudando, alterando um pouco aquilo que Freud pensava, né? Mas não dá para fugir da base, a base é uma só, né? Então, mas a gente vai entender o que Lacan e o que Melanie Klein falaram a respeito do inconsciente, a respeito da psicanálise. Tá? E o quarto semestre é o semestre onde os alunos vão fazer atendimentos supervisionados por nós, professores, por mim e pelo Antônio, que somos os 2 professores. Então, nós indicaremos pessoas para que os alunos comecem a fazer atendimentos sob essa supervisão. Ah, mas eu não quero fazer o curso para atender. Claro que esse curso ele vai te dar a possibilidade de você se tornar um psicanalista, né? No final dos 24 meses, você adquire o certificado para ser um psicanalista e poder atender como psicanalista. É óbvio que 2 anos de estudo vai te dar uma base, vai te dar uma iniciação. O estudo tem que ser
eterno, né? Qualquer área da vida a gente tem que continuar sempre estudando e sempre se aprimorando. Então vai te dar uma base importante, né? Até porque o curso é muito dinâmico. Durante o curso nós fazemos avaliação de casos que a gente leva para a sala de aula, casos que a gente cria para que os alunos entendam e já comecem a decifrar, né? Então é muito dinâmico, é muito bacana esse curso. E para você que vai querer trabalhar como psicanalista, aí sim, obrigatoriamente você tem que, nesse 4º semestre, estagiar com os atendimentos, né? Se você não quiser, eu não quero atender, eu quero só para autoconhecimento, e eu não gosto de fazer atendimento, enfim, então você pode não fazer o 4º semestre, como você não pode não querer fazer os estágios, você fica estudando, né? Nós teremos lá outras matérias para quem não quiser fazer os atendimentos, mas aí é um outro certificado, não é o certificado que te dê condição de atendimento, né? Para fazer os atendimentos, para você poder sair trabalhando, você precisa passar pelos estágios de atendimento, tá? Mas é muito legal. E eu estou falando disso, né, porque eu quero te convidar. Eu quero convidar para você que tem interesse nessa área de autoconhecimento, de se tornar um psicanalista, para você que já é terapeuta e quer trabalhar na área, quer aumentar as suas possibilidades, no dia 7 e no dia 14 de julho, 2 sábados seguidos, nós teremos lá o Café, Psicanálise e Muitas Ideias, né, que você pode ir para lá, conversar com a gente, trocar ideias, saber como vai funcionar esse curso, para que você possa, então, decidir se quer fazer, né? É muito bacana, fica o convite. Anote aí, né? Anote aí, então, a forma de você entrar em contato com a gente. Nós estamos na Zona Norte de São Paulo, ali no Tucuruvi, 5 minutinhos andando do metrô Tucuruvi, você chega no Instituto, tá? 5 minutinhos andando, saindo da estação. O nosso telefone é o 11 2203 6303, 2203 6303. Esse é o nosso telefone fixo. Nós temos o nosso WhatsApp, o nosso celular, 95790 6334, 95790 6334 é o nosso WhatsApp. Você pode ligar, pode passar uma mensagem e entre em contato com a gente através dele. Nós temos nosso Facebook, Instituto Integrando, que também é o nosso canal no YouTube, Instituto Integrando. Então você que tem acesso aí às redes sociais, entra lá no YouTube, acessa o nosso canal, assista esse e os outros programas, né? Daqui a pouquinho esse programa vai estar lá no ar. Assista esse e os outros programas que a gente tem para nos conhecer. Manda uma mensagem, liga para nós, entre em contato para você saber como serão esses cafés com psicanálise, né? Para que você possa participar, para que você possa conhecer um pouquinho mais eu e o Antônio, que somos os professores, a Inês, que também administra o Instituto e que também, né, participa de algumas aulas, e também todas as outras terapias e todas as outras possibilidades que nós temos lá no Instituto Integrando, tá bom? Zona Norte de São Paulo, ao lado do metrô Tucuruvi, estamos te esperando, tá bom? Nosso programa está terminando, então liga para nós, 2203-6303, 95790-6334, Instituto Integrando, tá bom? Fala com a gente, até mais.